Oi, leitores! Meu nome é Bárbara e sejam todos muito bem-vindos ao Entre Linhas. O ano começando, muita gente de férias e eles são livros curtos, de fácil entendimento, muito fluidos e o próprio conteúdo é bem suave, então acho assim ideais para serem lidos nas férias. O primeiro livro que eu separei foi Sherlock Holmes, um estudo em vermelho. Esse aqui foi o primeiro livro do personagem Sherlock Holmes. O Arthur Conan Doyle começou a escrever os romances do Sherlock Holmes a partir desse. E o autor, o Arthur Conan Doyle, foi médico, jornalista e escritor, e era escocês. Bem, esse livro aqui nós vamos encontrar o Sherlock Holmes conhecendo ainda o Watson, que é o braço direito, um grande amigo do Sherlock Holmes, e vai ajudá-lo bastante a desvendar todos os mistérios, todos os enigmas por trás dos crimes, dos impasses que os livros do Sherlock Holmes vão abordar. Cabe ressaltar que nesse livro tem um leve romancinho, é tipo, existe um casal aqui que vai meio que protagonizar toda essa parte do crime, só que eles não são o foco, sabe? Estão longe de ser o foco real da narrativa. É mais para criar o contexto da história. Esse livro, inclusive, eu li, quando eu li ele, foi nas férias ainda, assim, de 2020, então eu tenho uma boa lembrança de leitura suave, de leitura rápida e ao mesmo tempo instigante, porque é um livro de suspense policial, então a proposta é realmente prender o leitor do começo ao fim. Essa edição que eu li é da Príncipes. A Príncipes é um selo da Ciranda Cultural, se não estou enganada, e ela costuma publicar livros clássicos tanto da literatura brasileira quanto da literatura universal, e por um preço muito baixo, um preço assim super acessível. Quem quiser dar uma pesquisada, vale a pena. Eu tenho muitos livros dessa editora e eu costumo gostar bastante deles, não tenho muito do que reclamar não. Eles têm orelhas, têm as folhas amareladas, fontes bem confortáveis para a leitura, as margens são espaçadas e mais uma coisinha é que assim, as folhas, como já é de se esperar, não são muito grossas. Elas são um tanto fininhas, mas para mim, eu que não tenho nenhum problema de visão, não atrapalha em nada para a leitura ser feita. Só uma coisinha, olha, esse livro aqui, ele é um tanto grandinho, da editora Príncipes. Comparando com, por exemplo, esse outro que eu vou já mostrar pra vocês. Olha, ele é um pouco maiorzinho. E um dia desses eu tava voltando da casa da minha avó, eu tava de moto, tava uma chuva. Minha gente, eu vim protegendo um livro que eu tenho dessa mesma editora, desse mesmo tamanho aqui, o caminho todo. Eu voltei encharcada pra casa e o livro tá intacto ali dentro. E isso não teria acontecido se ele fosse um pouquinho menor, porque eu teria colocado na bolsa. Mas, tirando esses pequenos impasses, que não são muito recorrentes, ele é um tamanho bem legal para colocar na estante, porque ele é grandinho e tal, e as capas geralmente têm um design gráfico bem bonitinho. Esse outro livro se chama Enquanto Aurora, ele é da Margarida Patriota, é um livro nacional. Foi publicado pela editora Sete Letras e vai contar um pouco sobre a infância de Maria, umas férias de Maria. Maria vai para uma fazenda no interior, junto com sua avó, com alguns dos seus tios e com vários primos. Maria é criança ainda. E acontece que lá eles vivem muitas aventuras. A avó de Maria é uma senhora que é retratada como uma pessoa muito sábia e ao mesmo tempo legal, sabe? E a Maria é uma menina muito madura para sua idade, ela é muito observadora e tem muita atitude, muito ímpeto. E às vezes até é um pouco inadequado para ela, porque embora ela seja madura para a sua idade, mas ela ainda é criança. Então, às vezes ela tem muito atitude demais que coloca ela em perigo, sabe? E é aí onde tá todo o sabor da história, todos esses conflitos, esses altos e baixos. É uma leitura super leve. A edição é bem legal, confortável, possui orelhas. As folhas são folhas amareladas, a fonte é super confortável e também as folhas novamente são grossinhas. Tem uma qualidade superior ao livro que eu indiquei anteriormente.
E por fim, A Bela e a Fera Perdida em um Livro. Esse livro aqui vai contar um pouquinho da história A Bela e a Fera e ele vai meio que pegar o contexto daquela adaptação da Disney que muita gente conhece e vai trazer outros rumos para a história. O contexto que eu tô falando é Bela, prisioneira no castelo da fera. É esse o contexto. E aqueles personagens que são objetos lá na casa da fera, que na verdade eram pessoas antes, mas foram enfeitiçados, enfim, e eles acabam sendo amigos da Bela. E a própria fera, como nós sabemos, também não é uma fera, era um príncipe, né, que acabou sendo amaldiçoado. Tirando todo esse contexto que muitos de nós já sabemos por conta do filme da Disney, a Bela ganha uma biblioteca lá da fera, uma biblioteca gigantesca, e Bela era uma leitora voraz, então aquilo para ela foi uma maravilha. E ela encontra, enquanto ela estava se acabando lá naquela biblioteca, encontra um livro encantado. Esse livro permite com que ela entre em outro mundo, o Nunca Mais. O nome do mundo, desse mundo paralelo é Nunca Mais. E lá ela vive muitas aventuras, acontecem coisas assim totalmente inesperadas. Inesperadas para a Bela, confesso que a gente que é leitor já desconfia bastante por conta do início do livro. Eu achei o prólogo desse livro muito interessante porque é um diálogo entre amor e morte, que nesse livro estão personificadas, ou seja, elas adquirem características humanas. É como se fossem duas pessoas. E elas são irmãs e estão jogando uma partida de xadrez, e as jogadas nessa partida vão representar as atitudes de cada uma e o que essas atitudes vão refletir na vida das pessoas. E elas querem decidir o futuro da vida de Bela. Bem, amor quer o melhor para Bela, e morte nem tanto assim. Tem até um trechinho que eu marquei nesse livro que diz assim, Amor fala: apenas os tolos apressam a morte. E cara, é um livro infanto-juvenil que em um diálogozinho trouxe uma reflexão muito profunda. Realmente, a gente pode apressar a morte através do nosso modo de agir, nosso modo de falar. Tudo que nós fazemos conosco e com os outros é uma forma de apressar ou de afastar a morte da gente. E apenas os tolos apressam a morte. Achei bem interessante. Mas voltando aqui. Esse livro foi escrito pela Jennifer Donnelly e é de uma editora que se chama Universo dos Livros. Essa editora, assim como a Príncipes, possui livros com um preço muito baixinho, bem acessível mesmo, só que pelo menos esse livro que eu tenho, que é o único que eu tenho dessa editora, não tem uma qualidade tão boa. Não possui orelhas, as folhas são brancas, tem gente que se incomoda. Eu leio folhas brancas normalmente, só que eu também prefiro as amareladas. A fonte desse livro não é muito boa, mas pode ser que varie de livro para livro o tamanho da fonte. O espaçamento das margens é tranquilo, mas enfim, foi bem baratinho, precinho maravilhoso, então meio que faz jus. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, clique no gostei aqui embaixo, comenta, conta para mim um pouco sobre as suas leituras, os seus gostos, que eu vou ter o maior prazer de responder. Ativa o sininho das notificações, porque toda vez que eu publicar um vídeo novo, você vai ser notificado. Eu vou colocar os links desses livros aqui na descrição para compra na Amazon. Foi isso, muito obrigada pela atenção e tchau, tchau!